Estamos aguardando, né? O convite foi feito ao nosso amigo Abdias Dias, que já entrou aí, para que a gente pudesse aí começar a nossa live. E com isso a gente vai esperando as pessoas entrarem. Já fiz aqui o convite. Ok, mestre Abdias, boa noite. Boa Tá noite, me ouvindo professor. direitinho? Tudo Tá conseguindo tranquilo? ouvir? Estou te ouvindo Ótimo, bem. beleza. Como é que foi tudo? Como é que tá passando por esse tempo? Tá tudo tranquilo, tá tudo na paz. Boa noite a todo mundo. Sim, Estamos devagarzinho. tranquilos. Ah, ótimo. É bom que o pessoal vai entrando, né? A gente vai começar aí esse nosso bate-papo. Como eu expliquei para o senhor, é um bate-papo, né? A ideia central é conhecer a pessoa do senhor, necessariamente. Boa noite, Nanoyama. Seja bem-vindo. E é um trabalho que eu tenho feito aí já há alguns dias, para que as pessoas conhecessem, né, os nossos amigos, nossos parceiros, além daquela pessoa que está ali dando aula, que está se esforçando para fazer o trabalho, né, do Karatê no Distrito Federal. Então, eu acho bem interessante, fiz vários convites, agradeço ao senhor por estar aí dispondo do seu tempo para poder, né, se apresentar, para poder que as pessoas conheçam melhor o senhor e um pouco da sua vida, né? Eu vou fazer algumas perguntas, né? No decorrer da live a gente vai conversando e com certeza as pessoas vão querer saber mais aí sobre o senhor também, vão ter perguntas. O Sensei Heitor é um que geralmente faz muitas perguntas, então vamos lá. Primeira pergunta, Sensei, eu queria que o senhor me falasse realmente sobre o Abdias, né? Eu queria conhecer o Abdias como pessoa, como é que foi um pouco da sua vida, para que as pessoas conhecessem isso do senhor, né? Fique à Tranquilo, vontade. Paulo, tranquilo. Primeiro, boa noite a todos. O Sensei Onoyama que entrou aí, tranquilo. Boa noite a todos que já entraram e aguardamos outras pessoas. Sejam todos bem-vindos a esse bate-papo, tá? Eu, professor Abdias, é um veterano aqui de Brasília. Cheguei aqui muito jovem, com 9 anos de idade. Comecei a treinar karatê em 1975, já tem um tempinho, né? Então, Faz um tempinho. tem um tempinho. Eu sou um professor de educação física, né? E sou Sim, estudante de karatê, né? Eu estou radicado aqui no Gama, certo? E tenho feito sim. um trabalho até mais ou menos junto ao karatê, né? Então, o professor Abdias é uma pessoa muito simples, é uma pessoa do povo e é uma pessoa tranquila. Está aí para o que deve ajudar quem precisar, e nós estamos à disposição de todos. Certo. Mestre Abdias, me conta como é que começou a sua história no Karatê, né? Porque, assim, foi uma das perguntas que a gente sempre fez para todo mundo, mas é interessante a gente saber como é que nasceu essa paixão do Karatê que o senhor leva aí por tanto tempo. Paulo, em 1975 era o auge daqueles filmes de Kung Fu, de Karatê, Sim, estava surgindo o Bruce Lee, era muito empolgante a gente ver aquele pessoal fazendo coisas mirabolantes, né? sim, Então sim. eu estudava aqui no Colégio do Gama, acho que eu estava no Colégio do Gama, não sei se já tinha essa ideia, já tinha ido para o Colégio do Gama. E a gente tinha lá os colegas que todo mundo ficava maravilhado com aquilo, né? Sim, Então, nós decidimos que, pô, vamos treinar karatê, vamos treinar kung fu, vamos treinar alguma coisa. De repente surgiu uma pessoa que, por incrível que pareça, eu não sei o nome, nunca soube o nome real da pessoa. A gente chamava ele de Dango. E em 1 de abril de 1975, essa pessoa reuniu uns cinco rapazes, uns cinco garotos, e eu estava no meio dos cinco, e a gente começou a treinar karatê em um local aqui no Gama, que na época era o Colégio Compacto, né? sim, E aí, essa pessoa, a gente não tinha muito conhecimento, ou seja, não tinha nenhum conhecimento, essa pessoa contou algumas histórias mirabolantes, tal, tal, e tudo bem. Aí, por 30 dias, ele ficou ali com a gente, mas ele teve assim, a ideia, ou sei lá, foi iluminado, sei. O Sensei Mitsu Murata já dava aula na Associação Portuguesa, em Taguatinga, inclusive o Shihan Gerardo já treinava lá em Taguatinga sim. com o professor Mitsu Murata, e esse rapaz, por nome de Dango,
uns 25, 30 dias depois, ele trouxe o professor Mitsuo Murata e apresentou para a gente o professor Mitsuo Murata. A partir da outra aula, nós já éramos alunos do professor Mitsuo Murata. Então, foi aí que eu comecei Sim. a treinar karatê e ver realmente como é que era a coisa, e foi desenvolvendo, e a gente cresceu no karatê. Claro que era uma outra época, era totalmente diferente do que existe agora, não se Sim, sim, é compara, bastante mesmo. não se compara, mas foi uma experiência extraordinária, muito, muito, muito boa. E esse treinamento de vocês, que quando ele passou a dar treinamento para vocês, era no Gama mesmo ou o senhor tinha que se deslocar para Taguatinga? Não, era no Gama mesmo. Ele dava aula na Ah, que Associação legal. Portuguesa, em Aham. Taguatinga, tinha lá excelentes atletas, né? Era só Reginaldo, aluno seja bem-vindo. federado, né? E tinha o Djalma Aham. também. Tinha excelentes atletas lá em Taguatinga, né? E aí nós começamos a treinar aqui no Gama. Logo, logo a gente começou a visitar o pessoal de Taguatinga, o pessoal de Taguatinga começou a visitar a gente também. Então foi um intercâmbio muito Sim, bom, foi uma coisa muito boa, certo? E a gente ficou muito empolgado porque ele era um camarada com uma flexibilidade total, chutava sim. extraordinariamente bem, fazia coisas que parecia que a gente estava vendo aqueles filmes, né? Era um cara Exato, exato. Dá aquela impressão, né? o professor era show, era show. Então foi muito legal. E no caso, o senhor iniciou já no estilo que o senhor pratica até hoje, ou o senhor teve alguma mudança de estilo, alguma coisa nesse sentido? Não, houve Já algumas era mudanças. Goju, não é isso? Não houve algumas mudanças. Quando ele Ah, sim. começou, quando ele começou Olá, a Cindy Frey. gente não tinha noção do que era estilo, Ah, certo? é verdade. Eu não tinha noção. Eu penso que na época eu aprendi Heian Shodan, não sei se era Pinan Shodan, alguma coisa assim. Eu aprendi até os cinco katas da Shotokan, os cinco primeiros, os Sim, cinco Heians, eu aprendi na época com ele. Em seguida, ele entrou em contato com alguém da ABK lá em São Paulo, o Sensei Ryuzo, o Sensei Watanabe, né? Sensei sim. Watanabe. E aí passou a treinar Goju, a ensinar alguma coisa de Goju para gente. Mas Sim. a nossa raiz mais forte no Goju, quando a gente começou a pegar mesmo a coisa forte no Goju, foi quando a gente passou a treinar com o Sensei Pedroshiro, Hidekazu Oshiro. Entendeu? Isso já há Uhum. muito tempo depois, a gente treinando com o Mitsuo Murata, aprendemos muito com ele. Ele teve que voltar para São Paulo e a partir daí nós começamos a procurar uma outra pessoa e paramos no Sensei Pedro Shiro, que é um expert no estilo Goju Ryu. Goju, né? O sensei João Kyohan falou que vocês começaram juntos, né? Nessa época, ele também treinava nessa época, vocês e Sim, tudo. O João treinou, chegou um pouquinho depois, mas muito pouco depois. Treinamos muito tempo juntos aqui Sim, com o professor Mitsuo Murata. Depois, se não me engano, acho que o João foi treinar com o sensei Higashino, lá em Brasília, com o sensei Higashino. Não lembro, não sei se o João mudou para o Guará e ficou difícil de vir. Eu sei que ele foi treinar com o sensei Higashino no Shotokan. Mas sim. treinamos juntos um É, tempão, tempamos sim, juntos. nós teremos inclusive a oportunidade de falar com o sensei João. É uma das lives que a gente vai ter na próxima semana. E aí eu vou me lembrar de fazer justamente essa pergunta para ele, né? Quando teve essa mudança, para onde que ele foi, É, né? eu acho que É muito. ele foi treinar com o Sensei Higashino. Tetsuma Sim, sim, Higashino, né? sim, Inclusive, exato. Sensei Gerardo também, né? Treinou com Tetsuma Sim, Higashino, ó, né? Sensei Heitor já chegou, vai ter pergunta aí, pode se Opa! preparar. Seja bem-vindo, Heitor. Estou vendo que está chegando bastante gente aí. Sejam todos Sim, bem-vindos. sim. O senhor fique à vontade aí, se quiser dar boa noite para todo mundo. É como se estivessem entrando as pessoas na nossa sala, viu? Fica à vontade. Se O eu João conseguir ver Kyohan aí, porque entrou, eu né? O João Kyohan entrou já, já, João com Kyohan, certeza. sim. É isso aí, João. O Isso. João é um parceirão. O João é um parceiro. O João é meu amigo. A gente é parceiro desde Aham. muito mesmo, né? Nós fizemos muita aventura junto aqui na cidade. Essa é a intenção realmente, porque as pessoas chegam hoje, né? A gente observa o senhor lá e pensa assim, até onde a gente conhece essa pessoa? A raiz dessa pessoa, de onde que ele veio, né?
E me conta, como é que era o Abdias aluno, né? Depois a gente vai chegar no professor, no técnico. Mas como é que era o Abdias aluno, o Abdias que começou a competir? Eu queria ter uma visão disso aí. Eu acho que eu fui um camarada muito privilegiado, porque o professor gostava muito de mim. O Aham, professor Murata, ele era um professor assim, no meu biotipo, né? Então, sim. ele gostava de treinar comigo muito. Eu acho que eu aprendi muito treinando direto com o professor Mitsuo Murata. Isso é Né? uma vantagem muito grande. Eu sempre fui um atleta muito disciplinado. Eu gostava de karatê, eu me amarrava. Quando eu entrei na Sim. faculdade, treinava karatê. E o professor Mitsuo Murata, ele gostava muito de treinar comigo. Ele era muito meu amigo, né? Era amigo de Uhum. todo mundo, mas ele tinha um carinho por mim, assim, não sei porquê, mas tinha um carinho especial por mim. É a convivência, não tem como E aí fugir disso. e aí eu aprendi muito com isso. Eu fiz algumas competições, só que eu levava, não, eu levava alguma desvantagem, ou muita desvantagem, porque eu sempre fui uma pessoa de uma estatura pequena, certo? Aham. Um camarada endomorfo. Então, na época não existia peso, não tinha categoria, então era um Sim. absolutão, entrava todo mundo ali, então aquela galera maior levava, levava vantagem, né? Ah, Mas com eu certeza, sempre principalmente quando era, né, a decisão era levada nesse ponto, né? não Querendo tinha ou não, luva, não tinha protetor, não tinha nada. Então você sim. tem que tirar. Mas eu lembro que fiz boas competições. Eu fiz uma competição muito boa no Sesc, aí na 914, se não me engano, tem um Sim, Sesc. acho que existe até hoje, né? O Eu nem Sesc lembro tem, que tem, ano era, eu nem lembro que é ano era, antigo. se era 80, 82, 83 por aí. Eu fiz uma Sim. boa competição lá, ainda fui bem na competição. No início, logo no início, a gente era, acho que faixa vermelha, faixa laranja, sei lá. O professor Mitsuo Murata fez uma competição aqui no colégio onde a gente estudava, na quadra, no solzão quente, na quadra de esportes lá fora. Uma maluquice, mas veio tanta gente, tanto atleta, que parecia uma briga, uma guerra, né? Eu acho que Sim. o professor Gerardo deve lembrar desse Eu acho que fato. aconteceu muito esse tipo de coisa, né? O pessoal É, fazia em e quadras abertas, em era. seguida nós fizemos muitas competições aqui no ginásio da cidade, no ginásio do Gama, né? Sim, Lotava, ele tinha muito aluno, mas era muito, até porque ele era um camarada muito carismático, era um sim. professor muito legal, ele tinha muito aluno, mas muito aluno mesmo. E foi muito legal. Eu participei de algumas competições. Lembro que uma vez a gente foi para São Paulo participar de uma competição e eu não fazia chá e comitê, não tinha muita ideia do que era, né? Eu Aham. era, acho que era iniciante ainda. Eu fui fazer catar. Lembro que eu entrei naquela empolgação, nervoso, e gritei lá, Rei Anshodan! Aquela coisa de maluco, né? Aham. Fiz lá um catar tal. Foi muito legal. Todo Era um feliz, né? aprendizado muito legal. É muito legal. Depois os meninos riam e a gente fez muita competição. Fizemos muitas competições em Uberlândia também. Uberlândia é uma Olha, o cidade Shihan que a diz gente. que era da época, mas ele fala que é bem mais novo, hein? Quem? Olha a verdade aparecendo aí. O Shihan fala que é mais novo que o senhor, né? Mas o Shihan era da época também, né? Esse Jean Gerardo ele é um O fanfarrão, né? CC, Eu gosto de Jean. CC Heitor já está entregando. Ele é mais antigo do que Mas eu. é Ele começou a treinar karatê primeiro que eu, né? Eu acho que ele Jean já era Gerardo, né? laranja. Eu acho que ele já era faixa laranja quando eu comecei, ou amarela, laranja. Olha só. E fica É, escondendo. Tá fica certo. escondendo o jogo aí. Na hora de falar a graduação, ele vai dizer, não, eu sou mais antigo. Ah, com certeza. É, E aí o senhor começou fazendo kata, no caso. O senhor entrou eu competindo comecei com fazendo. kata. E aí, Ah, depois a gente. Na época o comitê era totalmente diferente, era paradão, sim, pá, era. Eu não lembro se era um vasário, era um ipom, era um shobu-ipom. Era um acho que lance era assim. Ou você vazar, alguma fazia coisa dois assim. vasários ou um ipom. Você ganhava a luta. Isso, Com isso. dois vasários ou um Sim, ipom. Porque mudou tanto, tantas coisas aconteceram, mudou tanto, eu não lembro sim. mais direito. Mas era muito legal, foi uma época muito boa. Muito boa. E me conta como é que foi o seu primeiro pódio? O senhor chegou a ter primeiro lugar, subir no pódio? Como é que foi isso? Não, algumas vezes no Sesc eu subi no pódio em segundo lugar.
Na final eu sim, machuquei. Eu tinha um atleta muito bom por nome de Quintanilha. Era um homem negro de uma estatura muito grande. E ele era muito bom, e logo de cara ele me machucou. Aí o médico veio, tinha médico, o médico veio, pá, como é que tá? Eu sim. digo, não. Aham. Eu dei graças a Deus que ele me machucou logo no primeiro golpe, que aí Para poder sair logo. eu digo, não, não dá mais não, eu tô com o braço inchado, porque ele era um gigante, era um camarada muito grande e muito bom, né? Eu fiz Sim, sim. pódio, fiz alguns pódios depois, mas não tinha muita noção do que era, né? Sim, E também não tinha, eu era uma pessoa habilidosa, mas não tinha muito assim, aquele desejo de ser aquele atleta de competição, não, até porque não entendo. tinha muitas, né? Na Mas verdade, eu acho que mudou muito, né? O decorrer dos anos, o crescimento, não, de até a própria 80, evolução do se não me karatê. engano, se não me engano, de 85, 86 para cá, houve uma mudança radical, né? Sim, Com sim, o advento da Confederação Brasileira, algumas sim. mudanças na forma de lutar, já a Europa começou a mudar, o pessoal já começou a ter uma mobilidade maior, né? E a O gente Caio citou bastante essas mudanças ontem também. Assim, fez uma diferença gigantesca, né? Para quem era da época anterior e de repente isso, teve que se mudar radical, assim. adequar. O Sim. Caio, o E Caio pode, mestre, pode dar ah, um bom exemplo disso, que o Caio foi atleta de seleção brasileira, foi atleta sim, também. sim. A live dele foi ontem, inclusive, ele realmente comentou essa mudança, né? E assim, o interessante é que nessa época do senhor, a gente, como é que eu diria? A gente era formado mesmo a ferro e fogo, ou seja, treinamento pesado, treinamento, trocação era sempre sem luva, né? Não tinha as proteções Não tinha proteção. e não tinha, né? Então, assim, eu acho que essa mudança, por um ponto, tirou um pouco dessa parte mais, eu não diria nem agressiva, né? Mas dessa parte mais forte do contato em si, né? Mestre, me conta, assim, aí a partir de quando o senhor passou a dar aula? É, em 1980, então, em 1980 eu me graduei faixa preta lá em São Paulo, na Uhum, ABK, com sim, o Sensei Watanabe. O Sensei Murata me levou para lá e eu fiz exame de faixa lá na ABK. Eu já fazia faculdade de educação física na época. Eu entrei na faculdade em 79. Então sim. eu já estava com os horizontes abrindo, já tinha uma abertura mental maior com relação ao que estava acontecendo, ao que poderia vir a acontecer, certo? Sim, Então, buscando a formação e tudo, né? a partir daí, o professor Mitsu Murata ele me deu oportunidade de montar aula de ginástica na academia, Ah, certo? E legal. eu já dava aula, já substituía ele em algumas aulas. Alguma vez que ele não vinha, eu dava aula, ele tinha muita confiança em mim, então eu fazia, tipo assim, esse meio campo quando ele não vinha. Ele, Sim, ele, sim. ele deixava que eu desse aula. E eu aprendi A parte muito ali com do isso. senpai, né? Eu aprendi Isso. muito com isso, e eu já na faculdade, com muitos atletas fazendo, além de karatê, outros esportes também na faculdade, né? Então a gente foi tendo uma visão mais ampla. E a partir de 1980 eu já comecei a dar aula assim, normal, tranquilo. Agora, a academia Sim. mesmo foi bem depois. Academia Foi em mesmo qual foi, ano? foi quando o professor Mitsuo Murata foi embora, ele deixou a academia Sim. comigo. Eu fiquei com a Sim, e academia. essa academia era no Gama também. Era no Gama, a academia era no Gama, na quadra 25 lá Tá, no mas Gama. não era onde é hoje, não, né? Era outro local. Não, não, não. Hoje é outra história. Já é 40 Sim, anos tranquilo. depois. Tá certo. Mesmo porque o Gama mudou bastante também, né? Cresceu muito, o Gama É, ficou muito legal. sim. Messi, o Sensei Heitor perguntou quantos filhos e se eles treinam ou treinaram karatê. Eu sei que parece que pelo menos atualmente tem um treinando, não sei se tem mais algum. E quantos filhos, né? O Heitor sempre pergunta isso. Rapaz, Heitor, com toda certeza, com absoluta certeza, são 4 filhos, são 3 mulheres e um homem. Eu Sim, tenho a Talita, que é a mais velha, a Thaís, que é do primeiro, Talita e Thaís do primeiro casamento. Do segundo casamento eu tenho Júlia Dias e Luca Dias. A e o Luca Talita é Dias, isso. faixa preta, a Talita treinou, se graduou faixa preta, inclusive
foi a Okinawa comigo, nós fomos ao Japão, eu levei Thalita em Aham. Okinawa. A gente teve umas experiências maravilhosas no Japão. A Thaís treinou, eu acho, se não me engano, até faixa verde, né? A Júlia não quis nem saber, né? Não quis nem Tem saber. sempre alguém. O Luca começou muito novo, inclusive começou, na época, já treinava Gabriel Hard, Lucas Hard. O Luca chegou a treinar, lutar com eles também. O Luca, acho que tinha Aham. 8, 9 anos, mais ou menos, aí, 9, 10 anos. Depois o Luca deu aquela desistida, aí agora, uns 3 anos atrás, o Luca já com 16, não, com 14 anos, 14 anos, ele voltou a treinar. E é um treinador de kata. O Luca faz os katas da Hayashi. É bom de kata. Sim, isso, Chitô, né? É Junto com o Shitoryu, né? CC Elder. É com o CC Isso. Elder. O Luca é Sim, o Elder maravilhoso. teve aqui também. Meus filhos são extraordinários. Eu só tenho a agradecer a Deus pela família que ele me deu. Tenho hoje 5 netos, Sim, né? graças a Deus. Eu tenho o Netos Pedro treinam e a... também ou não? Não, o Pedro ensaia um treino. O Pedro está com 8 anos. É porque o Ele Heitor já ensaia um perguntou. treino na escola dele com o professor Caio, que não Sim. é o Caio Márcio, né? O É professor o Caio Caio do Gama mesmo, né? do O Gama. CC Caio Rodrigues, eu acho. Eu não lembro o sobrenome do professor Caio, mas o É, Caio não, mas é isso mesmo. É o Caio que trabalha no Gama também. Sim. uma pessoa muito gente boa, muito legal. Então, o Sim. Pedro está com 8 anos, ele ensaia uns treinamentos lá. Depois vai para o tatame, eles brincam mais do que treinam, né? E tem a Sim, Helena, que é sim. irmã do Pedro, a Sara e a Alice são filhas de Thaís, e tem o Luciano Dias, que é o caçula que está com 1 ano, que é filho de Sim. Júlia. Shihan Gerardo acabou de entrar. Se o senhor quiser aí comentar sobre, né, que ele treinava ou não junto com o senhor depois, fique à Seja vontade. bem-vindo, professor Gerardo. Eu estava falando aqui É, que comecei a pode? treinar karatê com o Pinto Murata e o senhor já treinava. O senhor já treinava. O senhor é antigo, É, tá? não tem como esconder isso não, né? Tem Não tem sempre como. alguém para contar essa história. É. Mestre, eu sei que teve indo talvez um pouco mais para frente, o senhor foi treinador técnico da Lucélia, não é isso? Nos conta um pouco sobre como foi esse trabalho, essa vivência junto com a Lucélia, porque eu acho assim, as pessoas veem o atual agora, né? E eu queria entender do senhor como é que foi isso, como é que foi essa convivência. A Lucélia é um negócio extraordinário. A Lucélia Brose hoje é casada com Douglas Brose, Sim, campeão mundial, um atleta fenomenal. A Lucélia, eu comecei a dar aula no SESI. Eu dava aula na academia que um professor Mitsu Murata deixou para a gente. E lá nós éramos um grupo muito unido. E o professor Newton, muito meu amigo, sim, professor Newton. junto na época, eu fui convidado, já profissional de educação física, fui convidado para dar aula no SESI, aqui no Gama. E Aham. montei lá umas 2 turmas de karatê, muito cheio, muito lotado. E a academia, o professor Newton ficou dando aula na academia. Em seguida, depois do SESI, que foi onde a Lucélia, isso para chegar na Lucélia, que foi onde a Sim, Lucélia começou, depois do SESI eu fui para a Telestar, que é o clube da Telebrás. Fui convidado para ser supervisor de esporte lá, de esportes, já professor de educação física. sim, E o professor Newton pegou as turmas do SESI. Nesse intervalo de tempo lá, a Lucélia era menina de 8, 9 anos e fazia aulas de balé. E ela vendo, acho que o primo dela fazia aula de karatê. E ela vendo aquilo, ela começou a fazer aula de karatê no SESI. Eu não tinha contato com a Lucélia. O professor, quem formou a Lucélia foi o professor Newton, como faixa sim. preta. Aham. Em um determinado tempo da vida da Lucélia, eu acompanhei a primeira competição da Lucélia no SESC, lá em Taguatinga, inclusive a Lucélia e o professor Cindy Crey. Quando eu vi a Lucélia treinando, porque eu via ela Obrigado, na Damião. academia e via ela no SESI, e quando eu vi ela Uhum. lutando realmente, eu digo, e aí é talento, né? E aí Sim, aconteceram algumas coisas pessoais com o Sensei Newton, e a partir a Lucélia se formou faixa preta com o Sensei Newton,
eu acho que a partir de 13 ou 14 anos que ela entrou na seleção brasileira e foi para a África, se não me engano, em 1996, né? 95 ou 96. Aí, a partir daí, eu comecei a treinar a Lucélia. Eu comecei a treinar a Lucélia para lutar, porque ela era Sim. expert em catar. O professor Gente, Júlio todo mundo, expert em catar. todo mundo é assim, começa em um e... Ela é expert em catar. Em 95, 96, não lembro direito, ela foi para um campeonato na África do Sul e foi medalha de bronze lá, certo? Uhum. Ela voltou empolgada, ela já estava passando a treinar comigo, Shiai Comitê. Em seguida, a gente foi para o Japão, em 97. A gente foi para o Nossa, uma Japão. estrada bem grande, né? A Bem gente foi para o viajada, Japão. isso legal. E no Japão, o sensei Shiro levava um pessoal mais para fazer kata, porque eles gostavam muito de fazer kata. Eu tinha muita confiança no Shiai Comitê dos meninos. Existia um outro atleta também, o Wellington Ney, na época, acho que com 16 anos, que era um atleta extraordinário, né? E nessa ida ao Japão, a Lucélia foi algo assim fantástico, né? Ela já entrando na seleção brasileira, tal, ela foi campeã do torneio de Shiai Comitê e ela foi bronze no Catar, certo? Então, Isso. ela, em uma chave com 79 atletas, ela foi campeã de Shiai Comitê. Nossa. Aquilo foi um negócio assim, fantástico para mim. Sim, Então, sim. eu, na realidade, estava vendo, eu já era profissional de educação física, já tinha noção do conjunto da coisa, como tinha mudado muito, o karatê tinha mudado muito, e eu comecei a acompanhar aquilo ali. Então, eu senti que aquela atleta ali era uma atleta que realmente tinha muita estrutura. Ela entrou na seleção brasileira muito nova, eu acho que já com E no 18 caso, anos. no caso da Lucélia, o karatê já tinha mudado, né? Aí já tinha dado, Já já tinha tinha mudado. outros ares, né? O karatê Sim, já tinha outros, já era o karatê que é hoje. sim, Naturalmente sim. que hoje é muito mais Evoluído, com eficiente, certeza. né? Muito mais Sim, evoluído. sim. Aí o que aconteceu? A Lucélia entrou na seleção brasileira, a atleta top da época era a Maria Cecília, uma excelente atleta, muito amiga nossa também, uma pessoa extraordinária. E a Lucélia já chegou batendo de frente, né? Falei, essa aí tem Sim. pedigree, né? Você vai longe, né? Essa entrou forte. Entrou forte, já começou brigando pelos primeiros lugares. Passou o ano de 97, 98, estava chegando os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, lá no Canadá, e a gente tinha os atletas que eram os principais atletas, Altamiro Cruz, Célio René, a Sim. Cecília, Maria Cecília, outros que Nesse não caso, o senhor foram. acompanhava a Lucélia nessas viagens, tudo? Sim, acompanhava. Não acompanhei nessa viagem para o Winnipeg, não acompanhei. Aí nós mandamos, Sim, aí a Lucélia conseguiu a vaga para o Winnipeg, no Canadá, sim. Winnipeg. E ela foi tipo como o patinho feio da equipe, chegou lá, arrebentou, foi medalha de ouro logo de cara no primeiros Jogos Pan-Americanos dela, se não me Ela engano, foi sabia o em que ela 20 queria, anos. né? Com certeza ela sabia. Exatamente. Então eu digo, a Lucélia foi um diferencial na minha vida de professor e de técnico, porque, na Sim, realidade, às vezes eu falo para algumas pessoas, agora eu estou falando ao vivo aqui em público, na realidade a Lucélia me lançou, né? A sim. Lucélia me Olha o Caio entrando lançou, aí. o Caio Rodrigues, Isso, professor do meu neto, do Pedro. sim. Então, a Lucélia me lançou. Certo? Aí ela chegou de Winnipeg, desfile em carro aberto, corpo de bombeiro, pá, foi um negócio extraordinário. Né? É, E deve ter aí sido muito foi, emocionante. seja bem-vindo, Caio. E aí a gente começou a treinar pesado, e pesado mesmo, eu já tinha umas noções. Eu não tinha nenhum problema em aceitar que a Lucélia treinasse com outros técnicos, nunca tive. Então, ela ia Sim. treinar com o professor Lacombe, lá em Presidente Prudente, ela treinava lá em São Paulo com o professor Zeca, o professor Geraldo de Paula. Os... Então, eu falava, Lucélia, vai lá,
treina. O que for bom a gente adequa, o que não, que a gente achar que não dá, a gente passa batido. Sempre foi uma coisa assim, bem aberta. Eu acho Sim, que isso abriu assim os horizontes dela. Sempre foi uma atleta lógico. muito forte, muito aguerrida, gostava de briga mesmo. Então, foi uma coisa fantástica. E hoje eu falo, eu sempre falei, Lucélia é 4 vezes campeã dos Jogos Pan-Americanos. Então, é uma coisa difícil de fazer, difícil, Ah, muito difícil. feito difícil de conseguir. Hoje é complicado, complicado. Então, ela ganhou 99, ganhou 2003, ganhou 2007, ganhou 2011. Entendeu? E tinha Sim, cacife sim. para 2015, é porque a gente, né, resolveu dar Uma segurar parada, né? a linha de God, já está, você está para no auge, né? Mas a Mas Lucélia, hoje ela faz um excelente trabalho como técnica também, né? Eu acho que ela demonstra todo o trabalho dela também como técnica, e isso é evidente. Para quem não, não conhece, é não, difícil não conhecer ela lá. A Lucélia sempre foi diferenciada. Ela Sim, treinava muito, é, fazia faculdade, dava aula. Ela sempre foi muito esforçada, sempre fez tudo muito bem feito. Sempre foi muito sim. esforçada. E hoje ela é técnica, eu me arrisco a dizer, hoje ela é técnica do melhor atleta do mundo, que ficou número 1 do mundo por muito tempo, Sim. que é o marido dela, o Douglas. Ela é a técnica dele, e eles fizeram uma parceria muito boa. Eu lembro ela indo encontrar com o Douglas ainda juvenil aqui em Uberlândia. A partir dali eles fizeram uma parceria muito boa, e eu acho que os dois se completaram, né? Que Deram sorte muito, né? hoje eu acho Porque que uniram os dois se tudo. completaram, porque Sim, sim. tanto ela precisou do Douglas, como o Douglas precisou dela, e hoje eles fazem um trabalho extraordinário pelo mundo. Exemplo, muito exemplo para todo mundo, com certeza. Eu fico muito Mestre, feliz com isso. sim. Não, com certeza, assim, faz parte da sua história, faz parte da sua realização, né? O Douglas também, pelo jeito, ele te escuta muito, como está dizendo o Sensei Heitor aqui. O Sensei Hard quem que tá? É o Sensei Karate Heitor. Hard. É o Karate Hard. O Karate Hard o Douglas é meu amigo pessoal, a gente tem muita intimidade, a gente tem muita parceria. Sim, É, Ele é uma pessoa extraordinária, sempre me pediu alguns conselhos. Eu nunca treinei o Douglas, eu sou treinador do Douglas, não, isso nunca. Nunca treinei o sim. Douglas, mas sempre que ele veio para Brasília, ou às vezes que eu fui para Santa Catarina, a gente trocou muitas experiências, conversamos muito. Sempre tive Isso é um, importante, né? sempre tive um grande prazer em contribuir com alguma coisa. Sim, tudo que vem a somar, com certeza faz diferença, porque ele, sendo o atleta que ele é, ele sabe filtrar aquilo e sabe assimilar aquilo que é bom e não, o que não é, ele com certeza pelo menos tem a opção de ouvir, né? Eu acho que isso é fundamental dele. Mestre, me conta sobre a questão assim, me conta um pouco como foi a sua vida de academia, como professor de academia, né? E aí em seguida já entra no assunto como técnico da seleção do Distrito Federal. Então, assim, provavelmente são duas coisas bem diferentes, né? É, Hoje o senhor tem a sua academia, o senhor tem os seus alunos, mas me conta da sua experiência também como técnico na seleção do Distrito Federal. Paulo, na realidade, eu montei mesmo, foi uma academia de musculação. Legal, hein? Eu tinha uma grande academia de musculação, uma grande mesmo. Eu montei essa Sim. academia junto com o meu irmão em 86, certo? Em Essa 86. foi a primeira academia do senhor mesmo, né? Nossa primeira academia. Sim. Mas só Aham. que, junto da academia de musculação, nós também colocamos tatame. Sim. Tatame, então eu dava aula de karatê, dava aula, tinha os professores de capoeira. Então eu sempre estive envolvido com academias, certo? Só que a minha academia era uma academia, vou chamar de polivalente aqui, né? Vou chamar de polivalente. No início, essa academia era a Academia Corpore, né? Academia Aham. Corpore, em 86. Em seguida, acho que, se não me engano,
anos de 90 e qualquer coisa. Muito tempo depois, eu montei sozinho uma academia por nome de Soma. Academia Soma, Sim, em um lugar esse muito rádio bonito. até citou ela aqui. É, é a Academia Soma. Com um tatame muito grande também, onde treinava muito com a Lucélia. Nesse tatame eu levei muita pancada ali, né? De vez em quando Com eu certeza. acordava com alguém batendo no meu rosto. Tá tudo bem, professor? Eu digo, não, tá tudo legal. Uns passarinhos cantando, treinando muito. Tá Então eu certo. comecei a trabalhar assim, dar aula. Eu tive uma experiência extraordinária. Eu também sou profissional, eu sou funcionário do GDF, eu sou Sim, professor da Secretaria de Educação. Eu tive uma experiência extraordinária com aula na Secretaria de Educação, aula de karatê, certo? sim. Então, na época, quando eu voltei de Okinawa, no Japão, em 97, de 98 para 99, eu montei aqui no Kaique do Gama um CID de karatê, um centro de iniciação desportiva de karatê, Uhum. certo? Então foi ali onde realmente eu dei aula de karatê assim top. Ali sim, ali eu E tinha aí, nos iniciantes, né? Tudo normal. tudo, nos primeiros 15 dias, para você ter uma ideia, eu fiz 526 matrículas. Nossa, Eu dava muita aula na gente. quadra, dava aula para 100, 120 alunos, eu dava 3 aulas de manhã, 3 de tarde. Era Sim, top demais. Então, ali sim, ali formou Ricardo Leite, ali formou Samuel Medeiros, ali formou Priscila Timo, formou alguns atletas meus que se formaram ali. Samuel de sim. Carvalho, irmão da Lucélia, também passou por lá. Entendeu? Aí, o Cindy Clay, que na época Que tá já aí. era faixa preta, eu acho. Cindy Clay me ajudou muito lá no Caique, me ajudou a dar aula. Cindy Clay, o Cindy Clay é top, né? É um camarada, Sim, uma sim. pessoa muito gente boa. Me ajudou muito lá no Caique, entendeu? E aí teve uma época que eu fiquei sem tatame, né? Treinei. Em 2004 a gente foi para a federação com a presidência do professor Célio René, eu era o vice-presidente dele. O professor Célio René teve um vislumbre extraordinário, que foi convidar o professor Caio Márcio para ser técnico da seleção de Brasília. Da seleção. Sim. Foi onde o Karatê de Brasília deu um salto gigantesco, com a É, ele presença citou ontem na live com a dele isso presença do também. professor Caio Márcio Sim. como técnico, certo? Ele Aham. fez um trabalho extraordinário. Eu aprendi muito nessa época com ele, com o professor Caio, o professor Célio também, que eles eram os nomes da época, né? Tudo Sim. seleção brasileira. Eu aprendi muito com eles também. E nesse aprendizado, eu também comecei a trabalhar como técnico da seleção de Brasília. Né? Sim. Claro que hoje a gente tem o Felipe Hard, que além de técnico da seleção do Brasil, é técnico da seleção brasileira, Sim. é uma pessoa que tem que ser respeitada, é um técnico de respeito. Então, hoje eu Sim, acho que é eu fico um... mais ali naquele meio campo. Tem o professor Paulo também, né, que é técnico também, né? Professor Estamos Paulo. aí. Então, eu fico mais ali naquele meio campo, no que eu puder ajudar, eu ajudo. Às vezes, levo alguma coisa que eu aprendo com o Douglas, com a Lucélia. Sim, Eu estou sempre aprendendo alguma coisa e tentando transmitir aquilo que eu acho que é interessante para atleta de alto rendimento, que é interessante sim, para o desenvolvimento dos atletas. Hoje a gente tem aqui na seleção de Brasília o pessoal da Hard, que é o pessoal que praticamente leva nas costas a coisa, né? Porque as gerações vão mudando e vai ficando difícil a gente fazer outras equipes, mas sim, isso é com normal, certeza. é natural, né? Na verdade existe uma característica que eles colocam, eles dão a cara a tapa, né? A gente tem diversos outros atletas, mas não investem em si mesmo. E a Hard não, ela vai lá, ela enfrenta, ela corre atrás. Então, assim, a gente, é como o senhor falou, quem está despontando aí, né, e representando muito bem o Distrito Federal. Eu acho que faltava mais, eu não sei se a parte de incentivo, né, o próprio incentivo do atleta. Quantos atletas passaram na seleção na sua mão, né? A própria Rayane, a Carol, que entrou na live também, muitas pessoas, mas por faculdade e outras coisas, decidiram não continuar ou não se empenhar nessa mesma linha, né?
Mas o trabalho como técnico da seleção, eu acho assim, o conjunto da obra, né, é muito bem feito. Um Não, ajuda, tranquilo. outro ensina, né? É bem É, tranquilo. e tem que ser Mas, assim, né? Tem que sim, ser sim, assim. Nós claro. tivemos excelentes atletas. Você citou a Rayane é uma excelente atleta. Sim, sim. A Camille, né? Tem a Camila, tinha a Camila Camille e a Rayane também, Lopes. verdade. A Rayane Lopes também, que participou de uma live aí, né? Então, Sim, a era uma Rayane seleção esteve com a gente feminina muito aqui. forte. Era uma seleção feminina muito forte, era uma seleção masculina muito forte, né? Mas as coisas Sim, vão Brasília. acontecendo. Sim, Brasília sempre foi um celeiro de atletas e a gente tem história mais antiga e nós temos história, né? Melhor pai do mundo, melhor professor. É a Thalita falando, sua É, filha. a Thalita é uma Ok. benção, né? Mestre, dentro da sua história de vida no Karatê, qual foi a sua maior alegria e qual foi a sua maior tristeza? Paulo, é uma pergunta interessante, mas vou te dizer uma E coisa. difícil. É difícil, eu vou te dizer uma coisa. Eu não tive tristezas no karatê. Eu só tive alegrias. Aquilo que não Sim, saiu como eu pensava que ia sair, me serviu de lição, de aprendizado, sim, de aprendizado. Eu tive muitas alegrias. Eu fiz muitos amigos. Passaram pelas minhas mãos muitos atletas. Em alguma competição ou outra, que o atleta que eu achava que ia ser o cara que ia ser o campeão, que não foi, para mim aquilo não foi uma tristeza, não foi uma decepção. sim, Foi um aprendizado. Temos que mudar alguma coisa. Então, o karatê só me deu exato. alegrias, assim. Eu não tive tristezas no karatê. Alguns contratempos, algumas coisas que são administráveis, né? Sim, com Então, eu não certeza. tive tristeza, pô, aquilo ali me sufocou. Não, não tive. Não tive. Eu tive muitas E alegrias. alegria? Agora, Alegrias foram é muitas. assim, eu sei que é até injusto a gente citar uma, né, diante de um currículo tão imenso, tão gigantesco. Mas só para o pessoal ter uma ideia, assim, qual foi aquela alegria que você falou, cara, essa ficou para a história para mim. Está entrando aí a Rosângela, né? Sim, se a Rosana acabou de Falou entrar, bonito, falou bonito. falou bonito. É um homem muito sábio, com certeza. Não, deixa eu te falar. Uma coisa que me deixou assim muito feliz, mas muito feliz mesmo, foi o sucesso da Lucélia. Sim, O sucesso da Lucélia me deixou muito feliz. Quando ela ganhou em Winnipeg, aquilo para mim foi um negócio. Nem quando ela ganhou no Japão me foi uma coisa tão. Porque o Winnipeg era Jogos Pan-Americanos. Então aquilo ali foi aham, uma alegria imensa para mim. Agora, o sim, mais gratificante disso, o mais gratificante disso é hoje, tipo, por exemplo, eu saber que esses atletas que passaram por minhas mãos, nós citamos aí a Lucélia, a Rayane e a vários Camila e outros, outros né? mais, eles têm um carinho extraordinário por mim. Você vê, a Lucélia, às vezes eu falo bastante da Lucélia, mas é porque foi onde começou tudo, foi ela que me lançou, foi aquele lance todo. Ela tem um carinho extraordinário por mim. Ela E sem sempre falar que conversa a comigo. exposição do sucesso dela foi bem maior, né? As pessoas conhecem ela de longe, então, Ela conversa muito comigo. Ela, quando vai tomar algumas decisões, até com relação a trabalho junto ao Douglas, ela conversa, ela sempre sim, fala. Então, foi uma das minhas maiores alegrias, foi não formar só a atleta, mas formar a pessoa, certo? Tanto a Lucélia como a Rayane Ferreira, que foi com quem eu tive, as atletas com quem eu tive assim, um maior vínculo, de estar próximo, de contribuir para a pessoa evoluir, não só como atleta, mas como pessoa, certo? Isso sim, para mim é a maior alegria. Não é chegar para o atleta, fazer do atleta campeão do mundo ou sim, campeão dos jogos, ou isso, aquilo, outro, ou sei lá. Não. Isso é ótimo, certo? Mas essas carreiras, elas são passageiras, isso passa muito rápido. A medalha fica lá na sim, parede e daqui uns dias está esquecido. Esse glamour todo vai estar esquecido. Agora não. A formação da pessoa, a formação como pessoa, a formação que vai levar para a vida inteira, o carinho que tem, o respeito que tem pelo professor, isso é um negócio extraordinário. Isso é a alegria maior que a gente tem. Mestre, falando em carinho pelo professor, tem uma observação aqui do Heitor, e até é uma pergunta também. Nós sabemos que com essa pandemia, né, os tatames do Distrito Federal, logicamente outras empresas em si,
mas os tatames, que é a nosso meio de trabalho, né, estão passando por diversas dificuldades, né, e nós sabemos aí que a sua filha incentivou aí uma vaquinha online para ajudar o senhor, porque provavelmente não está tendo aluno, está fechado, né, e o Heitor quer saber como é que está isso, se está tendo algum resultado, se as pessoas ainda podem ajudar a resolver isso, ajudar de alguma forma, porque assim, a União de Brasília geralmente é muito forte, né? Mas é bom a gente deixar bem claro que existe essa necessidade nesse tempo de pandemia, ela é igual para todo mundo, mas quando a gente conseguir fazer com que essa ajuda seja bem-vinda, talvez seja bem interessante. O senhor pode posicionar a gente como é que está essa questão dessa rifa não, dessa vaquinha, desculpa. Essa vaquinha, né? Não, eu cheguei para os meninos, chamei Helder, Thalita, falei, rapaz, tá tenso, não tá tendo retorno, vou ter que fechar esse negócio, não estou dando conta. O negócio é tenso para todo mundo, né? Mas aí, o Helder Saraiva, junto com Thalita, eles montaram e está dando um retorno bom, um retorno legal. Eu fico muito feliz, até por saber que a gente tem a humildade de dizer, gente, não está legal, se alguém puder ajudar. Não, é a hora. Quem Exato. não puder também fica do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Mas está indo bem, eu tenho certeza absoluta que a gente passa por essa crise. A minha família tem ajudado bastante também. Sim, logicamente. Eu tenho certeza, a gente passa por essa crise. É claro Todo mundo passa, mestre, é normal. Não dá para bancar tudo, assim, a gente tem algumas dificuldades, né? Mas está indo bem, a vaquinha está indo bem, é uma boa iniciativa, está indo legal. Eu espero que nos próximos dias a gente... Sim. A Thalita, sua filha, se eu não me engano, né? Ela disse que vai disponibilizar o link da vaquinha na sua biografia. Então, deve ser do Insta, né? Na sua bio lá. Então, isso. Eu sou meio... Eu e o computador, a gente tem um problema. Tem um problema sério. Mas, mestre, esse negócio aqui. Sim, deixa com ela que com certeza ela vai fazer. E eu, né, dentro disso aí, eu espero muito que as pessoas vejam isso com bons olhos, principalmente porque nós sabemos que, principalmente, assim, no normal a gente sempre tenta se virar, a gente sai, mas essa pandemia ela tá trazendo reflexos muito grandes e não são os melhores, né? Mas, por exemplo, seja qualquer quantia que qualquer um queira ajudar, ela sempre vai ser bem-vinda, porque assim como o trabalho que a gente faz no Distrito Federal, ninguém aqui no Distrito Federal faz um trabalho sozinho, né? Toda vez que a gente... Não, assim, eu dou um pouco, o senhor dá um pouco, o Heitor faz um pouco, e a gente faz um trabalho decente, um trabalho bem feito. Então, nessa hora, é a hora de todo mundo falar, não, peraí, eu tenho pouco, mas de repente o meu pouco vai ajudar ele, juntando com o resto do pessoal, entendeu? Então eu faço votos de que o pessoal, alunos que já saíram, alunos que têm contato com o senhor, alunos que querem entrar, que eles procurem fazer isso, porque assim, é na hora que a gente precisa que os verdadeiros amigos têm que aparecer, né? E eu acho importante isso, tá? Foi bem dito aqui pelo sensei Heitor, eu achei interessante ele citar isso, e eu espero que as pessoas escutem. Graças a Deus, eu acho que os amigos estão sempre, mesmo que não fique muito aqui, mas ele entra, vê, né? E eu espero que ajudem sim. E o senhor pode contar com a minha ajuda também, que de qualquer forma, eu tiro um pouco também, te ajudo sim, porque eu sempre fui muito bem ajudado, e eu acho importantíssimo essa atitude das pessoas, tá? Entrou aí a Rosângela também. Entrou sim. Falando onde é que na bio da Abdias Dias Fight Fitness, né? Eu não sei. Sim, é só mandar um direct para o senhor, que o pessoal informa, com certeza, tá? Eu fico muito feliz, agradeço a todos pela boa vontade em ajudar, e fico muito feliz com isso, né? Com certeza. Lucas Hardes aí, ao Lucas Hard há algum tempo. O grande Lucas Hard. Outro dia eu comentei na foto dele, se agiganta uma nova geração, né? Então, uma nova geração que se agiganta, que está vindo aí com muita força, com muito empenho, com muita dedicação, né? Para ser atleta profissional, tem que ter um negócio muito legal, tem que ter realmente força, né? João Kiohan, com certeza nós vamos publicar. A Rayane Ferreira, eu acho que entrou aí também. Rayane,
A Rayane Lopes eu vi entrando, a Ferreira A Rayane não me Ferreira, eu lembro. acho que entrou também. A Rayane Certo. está morando nos Estados Unidos, está estudando lá. A Rayane foi Ah, uma sim, alegria também para mim no Karatê, uma pessoa com extraordinária. certeza. Mestre, pergunta do Heitor para variar. Ele quer saber se o senhor ganhou o seu presente do Dia dos Namorados. Se a Rosângela te deu o presente. Esse Heitor, né, da Rosângela vai pegar Depois ele. o senhor se acerta com ele. Eu estou fazendo só a parte. Não, Estou fazendo eu só já a vou parte do responder para entrevistador. ele assim, para todo mundo. Não, a Rosângela já é o presente. Oh, Rosângela. A Rayane Ferreira diz que está aí sim, com certeza. Não, a Rayane, Rayane, seja bem-vinda a também, Rayane é Rayane. extraordinária. A Rayane é extraordinária. Eu aproveito para falar que tenho um carinho muito especial pela Rayane. Sim, A gente trabalhou junto muito tempo. Ela no tatame me deu muitas alegrias também, né? A gente falou muito da sim, Lucélia, a sim. Rayane me deu muitas alegrias no tatame também. Depois que a Lucélia foi embora, foi morar com o Douglas, casou com o Douglas, que chegou a Rayane, renovou aquele meu espírito de treinador para ter mais ímpeto em estar junto com os atletas, né? Então foi Sim. um trabalho extraordinário com a Rayane também. Ela A foi, grande foi, verdade, né, mestre, que... Sim, pode terminar, desculpa. ela foi para os Estados Unidos, naturalmente cuidar da vida dela, foi estudar. Lógico. Então isso aí é uma coisa natural. Chega um momento que, porque para ser atleta profissional e sobreviver como atleta profissional, não é muito fácil aqui, né? Não, Não é muito é fácil para muito ninguém, difícil. né? Mas Sim, então eu fico feliz porque como eu estava falando antes, a formação da pessoa. Não é só ser lógico. o atleta, é a formação da pessoa, como pessoa, né? Mestre, eu queria que o senhor começasse, a gente tem mais ou menos 8 minutos, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que foram seus atletas, né, que já estiveram contigo, e já emendasse com uma mensagem para todas as pessoas que estiveram nessa live e puderam ouvir um pouco da sua história. 1 hora é muito pouco tempo, mas dá para ter uma ideia da pessoa que o senhor é. E eu gostaria muito para poder que o senhor fizesse essa mensagem para os seus alunos e juntamente para todo mundo que entrou na live. O Caio está agradecendo, aproveitando o espaço, né, para agradecer todo o apoio e carinho aos professores do Gama. Sempre que pode, o senhor ajuda muito, né? E ele tem uma grande admiração pelo senhor. Muito obrigado, Caio. Eu também. O Caio é extraordinário. Sim, Ele está faz fazendo um um excelente trabalho muito, trabalho muito também. legal nas escolas aqui, Sim. com a molecada. O Caio é extraordinário. Bem, Ok. então, nós temos aí um tempinho. Sim. Aos meus atletas, quem já foi, aos meus alunos, né? Não vamos colocar atleta, a todos os meus alunos, Alunos, isso. eu tenho que dizer a eles o seguinte, que eles me completaram. Todos eles me completaram. Eu sempre fui muito feliz com os meus alunos, né? Eles sempre foram extraordinários comigo, né? Alguns ficaram mais próximos, outros não ficaram tão próximos, né? Hoje, o conselho que eu daria para os atletas, se você quer ser atleta profissional mesmo, então não meça esforços para se dedicar ao trabalho de atleta profissional, não só no karatê, como em Sim. qualquer outro tipo de modalidade. Não arrume Sim. desculpas para não treinar, não arrume desculpas para não ir numa competição, não fique naquela pobreza de que está sem dinheiro, vá atrás. Se você quiser, você vai conseguir. Certo? Com Primeira certeza. coisa tem que estar aqui na mente, você tem que criar aquilo que você quer. Certo? Quando você cria aquilo que você quer, aqui dentro da sua cabeça, na sua mente, aquilo vai se materializar. Então, Com quer ser um certeza. profissional, um atleta profissional? Então, trabalhe para ser um atleta profissional. Certo? Então, esse é o conselho que eu dou a todos os atletas, jovens atletas que estão chegando, que estão aí na briga. Vá atrás, tem espaço para todo mundo e o que vai fazer a diferença é a forma como você pensa, é a forma como você age, é a forma como você se coloca diante das situações que aparecem. Tá? Com Sim. relação ao momento, a gente está vivendo um momento sui generis, né? Não só no Brasil, mas como no mundo todo. Sim. Mas nós temos que entender que está ocorrendo uma mudança extraordinária no pensamento humano, né? na forma de ver a humanidade. E isso é bom, isso é crescimento.
é crescimento espiritual, é crescimento moral, é crescimento mental, isso é crescimento. Então, com certeza nós vamos sair desse momento mais fortalecidos, até como Sim, raça humana, né? Até como pessoas, vamos sair mais é o que eu espero. fortalecidos. Não, vamos sair mais fortalecidos. E vamos entender que a gente tem que focar as coisas naquelas coisas mais que nos dá mais prazer, mais tranquilidade, que nos traz mais equilíbrio, né? Porque nós vivemos em um universo de vibrações, em um universo de frequências, de sintonias, e nós temos que estar sintonizados uns com os outros, nas mesmas frequências de vibrações de amor, de paz, de tranquilidade, entendeu? E isso é extraordinário. Então eu penso que nós vamos ser mais fortes. Sim, mestre, o Heitor está querendo saber, a gente ainda tem um tempinho, como é que o senhor faz para ter essa vitalidade física, mental e de saúde? Ele quer saber a receita. Se o senhor puder passar para mim também, eu agradeço. Heitor, eu sou um homem acima de 60 anos, você sabe, né? Eu sou um garoto, eu faço atividade física constante, me alimento razoavelmente bem, né? Não sou aqueles caras que ficam fazendo aquelas dietas malucas, mas me alimento bem, mas eu faço bastante atividade física, né? E eu acho que a genética me ajudou também, né? A genética me Sim, ajudou. Eu tenho um biotipo assim legal, tá? Estou sempre bem. Eu acho que a alegria, a felicidade, o amor, a forma como você vê a vida, né? E principalmente a cabeça. Você tem que estar bem mentalmente. Você não pode estar achando que você está velho. Você tem que estar achando que sim, você com está certeza. jovem, saudável, forte, bonito e rico. Entendeu? Você tem que estar achando que você está Boa saudável, receita. você está forte, que você está legal, entendeu? Você tem que estar convivendo com pessoas que são legais também, que pessoas que são Sim, jovens. Eu convivo com muitas pessoas jovens, entendeu? Você tem que estar naquela vibração boa, aquela energia boa. Eu acho que é por aí. sim. Claro que envelhecer todo mundo vai. Ótima, ótima receita. Mas você tem que estar com a cabeça legal. Tá certo? Lógico. Mestre, nosso tempo está acabando e eu gostaria de agradecer realmente ao senhor por ter disposto do seu tempo, por Entrou minha ter irmã. dado. Paulo, um minutinho. Qual é? Entrou minha irmã Lígia. A minha irmã Lígia é o meu porto seguro. Então ela entrou, eu Ah, quero mandar é? um alô para ela, quero mandar um alô para Por ela, favor, fique à vontade. mandar um alô para ela, dizer Ah, é que agora que eu estou vi. muito feliz com a presença dela e que ela realmente é o meu porto seguro. É. Mestre, então, bom, eu espero que ela tenha escutado, né? O senhor dizendo para sua irmã Lígia que ela é o Porto Seguro. Eu realmente queria agradecer muito, né? A gente tem aí um tempo considerável de convivência e é sempre muito prazer tratar com as pessoas do nosso convívio, né? Foi um aprendizado muito grande as suas palavras e eu acho que todo mundo, né, pôde colher aí um pouco do que foi isso. E eu espero que a gente cresça e chegue a tamanha sabedoria. Então eu te agradeço muito por essa live, te agradeço muito por ter dado a gente aí essa experiência e eu espero que em um futuro próximo a gente possa fazer um bate-papo aí que eu pretendo fazer com outros professores juntos, todo mundo junto, com um assunto determinado. E aí eu conto com a sua presença. Show de bola. Eu que fico agradecido, agradeço a todos os que entraram, que participaram. O Shihan falou que quando chegar a minha idade quer estar assim igual eu, né? Mas tá tudo legal. Um Tá grande beijo no certo. coração, um grande beijo no coração de todos. Muito feliz por ter Os... participado. Muito obrigado por ter me Eu convidado. agradeço, mestre. Uma iniciativa Que isso. extraordinária. Muito bom. Beleza, Paulo? Ok. Muito obrigado a todos, todo mundo que está assistindo. Mestre, mais uma vez, muito obrigado. E fica sempre em contato. No que a gente puder ajudar, pode fazer contato, que a gente se vira aqui e dá um jeito de ajudar de qualquer forma. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço. Boa noite, gente.